primeira questão relacionada à prostituição. Tá. A gente tem uma perspectiva, inclusive, bem mais acalentosa, imagino, do que se esperaria por parte dos santos doutores. Por exemplo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vão dizer, naquele momento, Idade Média, que a gente deveria aceitar pragmaticamente a prostituição. Porque ela nos livrava de males piores. Ele diz que é moralmente condenável, mas que sem a prostituição fica implícito que a gente poderia ter, por exemplo, homens bárbaros que queriam partir para assédios, estupros e afins. Então era meio que o esgoto da sociedade que a gente tinha que tolerar para evitar maus maiores. Mas aí volta para a questão da história da salvação. A gente continua na Idade Média? A gente continua lá naquele processo de saída da antiguidade? E aí responde também a sua questão sobre a Bíblia. Porque em um momento em que o homem só conseguia entender, até hoje a gente preserva esse aspecto, a gente só consegue compreender por analogia. A gente precisa pegar no ar coisas e fazer analogias para a gente conseguir compreender e construir conhecimento. O homem bárbaro, que só sabe guerrear, tomar, estuprar, pilhar, como ele vai conseguir dialogar com Deus se não o Deus pedagógico que apresenta a salvação gradualmente à revelação através da história? Então, todos os casos do Antigo Testamento voltam para a mesma questão da história da salvação, que progressivamente sai da antiguidade, beleza, a gente vai ter Abraão, Moisés, a gente vai ter uma série de questões até chegar num ponto com Cristo, que mesmo Cristo, já bem mais humano para nós, falando uma linguagem de amor, mesmo assim, tem passagens muito rigorosas, porque a sociedade de 2000 anos atrás era bem mais rigorosa do que a gente tem hoje. Então, mesma forma como a gente encara os nossos problemas sociais, vão ser diferentes de 2000 anos atrás para hoje, dentro do contexto de história da salvação. Agora, vem uma questão importantíssima. Quando a gente olha lá para a questão de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tinha um olhar também que você apontou, sobre as mulheres, que muitas vezes elas estavam numa condição de desamparo total, que a prostituição era, assim, uma das saídas que ela encontrava, porque ela não tinha, muitas vezes não tinha família, não tinha marido, então ela caía naquele mundo. Só que aí que vem o ponto que é completamente diferente do passado e de hoje. Naquele tempo, na Idade Média, bom, você estava pegando mulheres totalmente fragilizadas. Nem se elas quisessem ser camponesas, elas poderiam. Hoje, a gente está vendo as mulheres, lógico, tem pessoas que caem na prostituição por necessidade, evidentemente. Só que vem a questão que hoje, a parte mais glamourizada é por pura luxúria, é por comodidade. Então você escolhe ir para a prostituição mesmo quando você tem outras alternativas. Porque São Tomás apresenta também que a questão pecaminosa, ela é pior para quem consome, quem vai lá e contrata a puta, do que a própria prostituta que tá ali por necessidade. Ela tá pecando, mas ela tem um anteparo social que a fragilizou e a levou aquilo lá. Muitas vezes foi o que sobrou. O cara que tá indo comer a puta, ele é um desgraçado mesmo, ele quer financiar essa estrutura. Ele é o que tá mais complicado na hora de lutar pela sua salvação. Agora, não é equivalente a essa mulher que estava nessa situação fragilizada para que opta por esse caminho porque é mais luxurioso, porque é mais fácil. Então, assim, a gente tem caminhos, horríveis hoje com a realidade de trabalho. Pô, ninguém quer trabalhar 6x1, ninguém quer ser estoquista, ninguém quer... é horrível mesmo. Só que, quanto vale a sua honra? Quanto vale a sua moral? E essa é a discussão que se coloca na mesa. Não há uma equiparação entre uma lógica unicamente econômica. 1.500 para repor prateleira ou, sei lá, nem sei qual é o seu faturamento. Então, para 500 mil por mês. Ainda não, mas eu quero. Para produzir conteúdo. Esse dilema, eu não acho que seja, no caso de a gente ficar debatendo aqui, pra ser sincero, é uma coisa que diz respeito unicamente a você. E não diz respeito a mim. Mas entra a questão. Se a gente for tratar de uma maneira aberta da questão, não é a tentação no deserto. Eu sou o príncipe desse mundo. Se você seguir por esse caminho, esse mundo é seu. Mas acaba aqui também. O preço de você
brincar na barganha faustiana, é justamente perdição eterna. Só que aí, beleza, eu entendo que você é ateia, mas enfim, ainda fica de pé a questão moral. Será que não é mais digno, humanamente, você ganhar 1.500 sendo estoquista do que você ganhar 500 mil se prostituindo? Entendeu? Essa é uma questão de formação particular, de fato. 3 minutos. Posso ir? Claro. Eu adorei os caminhos para os quais você está nos levando. Eu tava super agoniada porque tinha um cabelo aqui na tua... Ai, meu gato. E eu tava um pouco desconcentrada, mas vamos lá. Eu gostei muito, muito mesmo do que você falou, sabe? Porque realmente a gente chega num ponto que ele não tem como a gente conciliar, porque é questão de fé. Inclusive, quando você fala da moral, isso também tem respaldo na fé. Porque se você acredita que há um ordenamento sagrado que deve ser obedecido com relação aos costumes, ao comportamento sexual, ao casamento, né, à família, ao núcleo familiar, você acredita em tudo isso porque você tem um embasamento filosófico ali juntinho de como você desenvolve a sua fé. Eu, como uma mulher ateia, não tenho absolutamente nenhuma preocupação com isso, porque eu não acredito em punição, em pecado, que depois de morrer eu vou pro inferno, alguma coisa do tipo. E não, absolutamente não. Deus me livre trocar o meu faturamento hoje por um salário de R$1.500. Você sabe o que eu tô fazendo hoje, Thiago, com o dinheirinho que eu ganho? Eu tô construindo uma casa para os meus pais. Comprei terreno, tô levantando uma casa, os meus pais vão ter uma velhice digna e uma morte digna, por que não, né? Isso para mim é dignidade. É eu ter conforto, é eu poder pagar um plano de saúde, porque infelizmente a gente precisa, né, no mundo em que a gente vive, é eu poder morar num lugar mais seguro, ter uma cama confortável para dormir, comer coisas boas. Então, assim, você também falou que hoje tem muita mulher entrando no rolê da prostituição por luxúria, né? Eu arrisco a dizer que a necessidade vem primeiro. Ninguém faz isso porque é lindo ou luxurioso, etc. A gente faz também porque precisa. Eu comecei, veja, eu era servidora pública na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e eu optei por exonerar do meu cargo para fazer o conteúdo adulto porque eu ganho mais, porque eu consigo conquistar outras coisas, resolver problemas da minha vida, enfim, que eu não conseguiria com o meu modesto salário de servidora pública, que não era R$1.500, mas também não era 10 mil, infelizmente, né? E se fosse 10 mil, eu ainda trocaria pela produção de conteúdo adulto. Então, Então, eu acho que sim, a necessidade vem primeiro. E quando você fala da luxúria, que bom que existem mulheres que estão fazendo esse trabalho e gostando, como é o meu caso, por exemplo. Agora eu faço uma pergunta. Você tem 2 minutos para uma pergunta. Não. Não era. Agora é a réplica. Desculpa. Saquarema vai fazer uma pergunta. É ele que vai fazer uma pergunta. Aí você só tá comentando a época pra pedir uma da resposta dele. Você pega lá, pega 2, por favor. Então é isso, assim. Então, quando você fala em honra, né, Thiago? Honra, pra mim, isso é irrelevante, pra muitas criadoras também, mas tem uma informação que eu vou emendar agora no finalzinho da minha fala, que é o seguinte: você sabia, eu sou ateia, e nós temos outros criadores que são comunistas, que são de esquerda radical, ou só progressistas mesmo, e que estão fazendo conteúdo adulto, e que também não tem muitas questões com religião, mas a maioria das criadoras, e eu conheço muitas, elas são crentes, de alguma forma acreditam em Jesus, elas acreditam na Bíblia, ou seja, elas são cristãs de alguma forma, né? E algumas são até bem conservadoras, tá? Com relação a casamento, com relação a, enfim, e mesmo assim estão lá. Então eu não sei até que ponto as pessoas realmente acreditam, né? No inferno, no pecado, na punição. Tiagão, sua pergunta aí, o Albertinho vai te dar 30 segundos a mais, 2 minutos e meio, pra você elaborar e comentar. Obrigado, viu? Valeu. Pode ir. Bom, aqui vem o ponto que eu acho mais fundamental. Porque eu gosto muito do Padre Quevedo, onde ele diz que a razão leva à fé. E esse é o ponto fundamental. Para a gente chegar a verdades ontológicas, a gente não precisa ser crédulo para tal. No que diz a dogmática do cristianismo, beleza. Você ir numa missa e ver a hóstia consagrada e ver Cristo vivo ali é questão de fé. Agora, o telos do homem é desenvolvido por Aristóteles, antes do cristianismo. Se a gente for pegar todos os problemas relacionados que eu apontei aqui à moralidade, são pontos tratados pela sociologia, por Durkheim.
Então, se a gente for pegar aqui o telos, ele não precisa de fé. Só que o que você está me apresentando é a visão do suprassumo do homo econômicos. É a forma mais acabada do que o neoliberalismo quer para a sociedade. Que é a pessoa que o que importa é o zero na conta. Não importa a caridade, não importa a moral, não importa qualquer outro valor que não seja o dinheiro. E aí vem a questão do ascetismo, que eu acho fundamental. Até quanto o homem realmente precisa de todo o conforto? Você acabou de falar que se você ganhasse 10 mil, dane-se. A quantidade de dinheiro que você quer é luxuriosa. Você quer o conforto, você quer o dinheiro. Você não tá ligando se, independente do serviço que você tinha antes, você tinha condições ou não de ter uma vida digna. Você quer mais. Então é uma desordem do sentimento, não é uma necessidade. Isso é diferente. Isso aí é uma questão racional de ordenamento do homem.